Olá pessoal, estamos de volta, dando finalização aqui ao curso de PHP básico, tá? A gente vai falar nessa aula 12 sobre sessões, que vai ser para a gente autenticar a entrada em uma página. Então no site oficial, né, a definição de sessões, consiste em uma maneira de preservar certos dados através de acessos subsequentes, tá? Então um visitante acessando o seu site web ganha um identificador único, né, assim chamado de ID de sessão. Então ele cria esse ID e ele é salvo em um cookie de dado do usuário ou propagado via URL. Então é uma variável global, diferente do post do GET, que toda vez que a gente recarrega a página, eles são sobrescritos e recriados. A variável section, né, ela se mantém preservada enquanto o navegador web estiver aberto. Você pode até fechar uma aba do seu programa e abrir que aquela variável ainda vai conter os dados armazenados na memória do computador. Quando a gente vê na prática, vocês vão entender melhor. Informações mais detalhadas vocês encontram no próprio manual do PHP, tá? Vamos mais para a parte prática aqui de sessões. Eu preciso às vezes saber se um usuário que fez o login, ele ainda continua, se é ele que está navegando no meu site. Ou então se eu estou adquirindo compras, né, num sistema de compras, eu armazenar quais foram os itens escolhidos, né? E aí criar a sacola de compras, por exemplo, o carrinho de compras de uma loja virtual. Então eu preciso usar sessões para que o usuário continue navegando na página e, lógico, que quando isso ocorre, a página vai ser recarregada e essa variável não seja sobrescrita, né? Seja mantida. Então, para criar uma sessão, a gente vai usar o comando session start. E aí a gente cria, dentro dessa sessão, né, a gente vai criar as variáveis de sessão, que é um vetor chamado session também, né? Então, eu vou fazer lá um exemplo de código aqui, um session start, e aí eu atribuo valores à variável de sessão. Para eliminar uma variável, eu vou usar o unset, né? Então, se eu quiser apagar o nome aqui do usuário, por exemplo, eu boto lá unset session nome. E aí ele vai eliminar essa variável. E eu posso destruir toda a sessão, né, usando a função session destroy. Então, quando o usuário fizer um logout, por exemplo, a gente vai destruir a sessão. Um comando bastante útil vai ser o reader, a função reader, que vai redirecionar para uma outra página caso, por exemplo, nós tenhamos um usuário inválido, né? E aí, ou então quando a gente fizer destruir a sessão, ele encaminhar de novo para a home do site, né? Encaminhar para a página principal. Aqui seria mais ou menos a mecânica de funcionamento de um formulário de login, que é o que nós vamos fazer nessa aula. Eu tenho aqui o formulário de login, eu vou passar por post para um script que ele vai checar se os dados estão do banco ou não, né? Caso sim, ele encaminha para a página principal. Caso não, ele pode retornar uma mensagem de erro por get, né? E encaminha de volta para o formulário de login. Eu vou fazer aqui no caso, deixa eu ver se dá para a gente fazer esse script aqui de conferir no banco, pode ficar dentro do próprio formulário de login. E ele vai ter a mesma mecânica, tá? Então vamos à prática, né, pessoal? Que aí a gente entende melhor. Estou aqui no nosso navegador web, vamos lá, localhost /empresa. Vocês podem ver que aqui está o nosso mini sistema de onde nós terminamos. Só que agora eu vou vamos supor que essa parte de cadastro seja uma parte do meu site que seja uma área restrita para usuários que vão se logar para poder fazer os cadastros e acessar o sistema, né? Ele vai ser um sistema que tem que se autenticar para entrar. Então eu vou colocar todo ele, vamos colocar aqui na nova index, né, uma tela de login. Eu vou entrar aqui na pasta onde está o nosso site, ó. Tá tudo aqui. Eu vou simplesmente vou recortar isso tudo aqui para uma pastazinha. Vamos colocar aqui vou chamar de restrito, tá? Por exemplo. Então eu movi tudo para a área restrita, inclusive as folhas de estilo aqui. E aí eu vou fazer aqui um formulário de login. Deixa eu pegar aqui o nosso index antigo para a gente aproveitar esse código. Index, vou colar ele aqui. Vamos fazer a edição aqui e transformar numa tela de login. Agora nós colocamos essa pasta dentro de restrito. Deixa eu ver as outras aqui que estão offline, o resto aqui é online, não tem problema. Pronto.
Só a folha CSS que eu vou ter que redirecionar aqui. Vamos só fazer aqui um formulário, né? Eu posso mandar esses dados para um script, action, para ele mesmo, index.php, pelo método post. Aí nós vamos fazer aqui o formulário, né? Vou dar uma olhada aqui na documentação do Bootstrap. Bom, eu vou pegar esse formulário aqui, tá? Copiei ele aqui. Deixa eu colar ele aqui, né? Então, tag de abertura form não quero, fechamento também não. Beleza, temos aqui o nosso formulário. Vou mudar só algumas informações para ficar mais enxuto, tá? Deixa eu rodar aqui para ver, ó. Vocês vão notar que, deixa eu rodar o site, né? Quando digitar agora empresa, vai aparecer a nossa tela de login, né? Eu posso até deixar ela um pouquinho menor aqui para ficar mais bonitinho. Vamos botar aqui login. Vou colocar aqui uma frase para o usuário, né? Entre com seus dados de acesso. Login. Eu não quero que seja o e-mail, mas poderia ser. Vou colocar um text normal. Password, né? Vou botar em português, senha. Name. Senha. Vamos colocar um name aqui também no lugar desse ID. Login. Esse de lembrar eu vou tirar. Não vou deixar essa função ainda, tá? Não vamos fazer com isso. Pode deixar o button submit aqui. Vamos chamar de acessar. A gente poderia, lógico, desenvolver as funções de esqueci a senha, né? Que vai ser muito útil e tudo mais. Vou deixar essa tela de login menor, galera. Vamos colocar bem aqui um call 6 para ver. Isso. Vamos botar aqui, ao invés de cadastro web, vou colocar aqui só login. Tá meio tortinho, né? Como é que eu faço para isso ficar ao meio? Eu teria que encher com... São 12 colunas, eu vou fazer... Dividido por 3 daria um 4. Mas eu posso colocar essa do tamanho de 6 e colocar mais duas do tamanho de 3, ó. Então eu posso criar aqui uma call 3 desse lado, vou fechar ela, só para deixar em branco. E a mesma coisa, eu vou, depois que terminar essa div aqui, eu vou colocar outra call 3. Essa é a 6 e essa é a 3 de novo. Aí ele vai ficar centralizado, ó. Pronto. Então a ideia é que ele vai checar se, quando eu entrar aqui, né, ele vai me, se eu conseguir fazer a autenticação, eu vou entrar na página de cadastro, tá? Vamos fazer o PHP entrar lá. Então vou mandar os dados para o mesmo script, tá? Vamos fazer devagarzinho aqui, ó. Acho que coloquei no lugar errado. Esse aqui fica aqui, esse aqui. Aqui é o final da row, certo? Pronto. Então agora tá ordenado, vai ficar do mesmo jeito aqui. Vamos colocar as respostas depois do formulário aqui, ó. A gente vai fazer aqui, por exemplo, um parágrafo respostas do site. Deixa eu ver o que acontece. Ele vai mandar uma mensagenzinha para cá. Vai ficar bom. Não vamos nos preocupar tanto com a estética. Enfim, então eu vou colocar o código PHP aqui, tá bom? A gente vai receber os dados do post, tá bom? Se eles forem setados, se isso estiver setado é porque ele mandou via post, tá? E aí eu vou receber esses dados, né? Post login, post senha, vou botar as variáveis recebendo aqui, né? Login recebe post login, senha recebe post senha, tá? Checando aqui o programa, vocês podem ver que nada aconteceu, foi erro
Na linha 35, eu fechei o se, né? Pronto, salva. Não vai acontecer nada, tá? Agora sim a gente vai começar a pensar aqui. Então, pessoal, recebi os dados login e senha. Eu vou fazer só aqui para vocês testarem, ó, se. Então ele vai entrar. Eu vou fazer aquele comando reader, tá? Eu vou encaminhar para location. Aí eu vou mandar ele para dentro da minha pasta que a gente colocou lá. Restrito, restrito. Só vai entrar para restrito, ele já vai carregar o index para a gente. Então, vamos colocar, por exemplo, se login igual a admin. Vamos supor que eu tenho essa string aqui fixa por enquanto, mas eu vou já colocar com banco de dados. Se login e senha igual a admin também, aí ele vai mandar para a página principal. Se não, eu vou escrever na tela, ó, login inválido. Se login, gente, que está atribuindo, ó, igual, hein? Cuidado. Deixa eu voltar aqui para o início. Então, ó, admin, deu certo. Só preciso sair. Agora aqui ainda não estamos usando sessão, ok? Vamos colocar aqui admin, ó, login inválido. Então, o mecanismo de bloqueio básico é esse. Agora sim a gente vai trabalhar, vamos fazer o teste com as sessões. O mecanismo básico é esse, a gente vai aprimorar ele. Do mesmo jeito aqui eu vou ter que receber o login e senha. Depois nós vamos falar de alguns tratamentos que devem ser feitos aqui, porque senão o pessoal consegue hackear facilmente isso aqui para entrar. Mas o propósito aqui é fazer funcionar por enquanto. Continuando aqui, pessoal, se você já sabe fazer um formulário como esse daqui, bem simples, você já pode começar o vídeo desse ponto, tá? A partir daqui, eu fiz um mecanismo básico de autenticação, mas ele não usa sessão. E agora sim, nós iremos usar sessão. Exemplo, ó, você pode ver aqui no código que eu só estou verificando se o post foi enviado, por isso que ele não dá erro aqui no carregamento, ó. E ele recebe numa variável login sem esses dados. Pronto, isso aqui é o básico do formulário. Por enquanto eu estou comparando se é igual a palavra admin e a senha também com a admin. Depois a gente aperfeiçoa essa parte para comparar com o que realmente está no banco de dados. Mas a lógica básica é essa. Então, se isso aqui for verdade, né, ele encaminha para a área restrita. Se não, ele diz que é inválido. Já que eu já estou no arquivo de index aqui do próprio login. Se não, eu poderia encaminhá-lo para a tela de login, fazendo com header também, sem nenhum problema. Agora sim nós vamos usar a sessão. Por que isso aqui não dá certo? Ó, aqui o usuário vai colocar admin, ele entrou, beleza. Aqui o usuário pode colocar admin ou qualquer outra coisa, e ele vai dizer login inválido. Mas, por exemplo, se ele souber o caminho do site, se ele souber lá restrito, né? Pronto, ele teve acesso. Então a gente vai fazer exatamente o mecanismo usando a sessão, que mesmo que ele saiba o URL da tua página, ele vai checar e aí vai expulsar o usuário. Então, se ele tiver logado, antes de eu encaminhá-lo, eu inicio a sessão, tá? Ó, session start. Pronto. E aí eu posso fazer a variável global session, né, com o seu índice, receber alguma informação que eu queira. Eu vou dizer que ele está user recebe Robson. Beleza. Então, pessoal, nós vamos criar um script para validar a sessão. E aí ele vai ser incluído em todas as páginas de área restrita, certo? Então, vamos aqui em File, New File, tá? Eu vou salvar ele aqui. Vamos chamar de validar.php. O que é que esse script vai fazer? Presta atenção. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou iniciar a sessão porque eu só consigo acessar a variável session
se eu fizer um session start. Session start. Senão eu não consigo acessar a variável global session, tá? Então eu inicio a sessão aqui. Vou fazer um se, né? Se o que? Se set. Eu vou ver a variável lá, ó, session. Opa. Eu criei aquele índice lá que foi login, né? Se a variável login foi criada, então eu posso deixar como está. Eu posso criar uma variável que se eu quiser, usuário, user, né? User recebe session user. Posso receber esse valor aqui, se eu quiser usá-lo. Então eu posso receber uma chave primária, qualquer informação. Se não, eu vou expulsá-lo, tá? Então simplesmente eu vou destruir a sessão, session destroy, pronto, e vou encaminhá-lo para a página de login novamente, tá? Reader, o reader é assim, ó, reader, e eu vou colocar tudo dentro da string, ó, location, e eu vou dizer qual é a página. Então é .index.php. Se eu quiser mandar alguma mensagem junto, eu posso mandar via get. Então eu crio uma variávelzinha chamada msg, se eu quiser, e digo que tentativa inválida, alguma coisa desse tipo. Você foi expulso. Ok, como é que eu vou usar isso? Então vamos fazer o teste aqui, ó, com o nosso sisteminha. Admin, deixa eu carregar novamente. Qualquer coisa não deu certo. Se eu acessar, se eu acessar aqui ainda vai funcionar, viu? Restrito, né? Ainda funciona. Eu tenho que primeiro abrir o restrito, lá o index do restrito. Tá aqui, vou abrir ele. E vou agora fazer um include aqui, tá? Pode ser a primeira coisa do documento, ó, PHP. A gente vai colocar aqui um include. E eu vou sair um nível, ó, e vou colocar o script validar.php. Pronto. Vamos fazer o teste aqui. Um erro na linha 4. Aqui tem um parênteses a mais. Ok. Salvo aqui, vamos rodar. Pronto, ó, ele já está dizendo aqui, ó, você foi expulso, certo? Porque a sessão não está criada. Então agora sim, ó, se o usuário digitar lá em cima, ó, empresa restrito, aí a sessão já está redirecionando para o login. Então ele já não consegue entrar. Então é bem tranquilo. Agora eu vou tentar aqui com qualquer usuário. Não foi. Eu vou tentar aqui com o usuário correto, né? Admin. Também não foi, hein? O que é que aconteceu aqui? Vamos checar. O que é que eu errei? Fiz um erro aqui grotesco, mas vamos corrigir. Na criação da sessão, eu criei uma variável chamada user, tá? Eu vou chamar isso de login. Pronto, sessão login recebe Robson. E lá no validar eu estava usando o login, então lógico que não ia funcionar. Agora sim a gente vai testar e vai dar certo. Então, qualquer coisa aqui vai dar falso, ele não encaminha. Se eu tentar acessar restrito direto, ele expulsou, você foi expulso. Depois eu vou mostrar essa mensagem aqui embaixo. Então, admin que é correto, agora sim, ele criou a sessão e está funcionando. Enquanto eu não destruir a sessão, agora eu vou estar acessando, ó, localhost /empresa. Se eu fizer direto, ó, restrito, ele vai acessar porque a sessão está criada. Então a gente vai ter que criar um botãozinho de logout aqui para o usuário para ele destruir a sessão. Eu vou fechar o navegador para vocês observarem, ó, vou abrir novamente. Vou tentar ver se ele ainda está com a sessão criada mesmo fechando o navegador. Restrito. Ó, mesmo fechando o navegador, como o processo do Chrome está aberto, o identificador de sessão ele continua valendo, né? Então é muito importante a gente criar
a função de destruir a sessão. Então vamos fazer logo isso. Vamos criar um novo script e vamos chamar de, vou salvar aqui, ó, Ctrl S, logout.php. Pronto. O que é que vai ter nesse script? Simplesmente o usuário vai clicar, né? Como eu vou acessar a sessão, eu tenho que fazer um session start de novo. Start. E aí eu vou fazer um session destroy em seguida. E vou fazer um comando header location para index.php. Pronto, aqui é o index que nós temos lá, o botão cadastrar, pesquisar. Eu vou criar um novo link aqui para o script que é logout, né? logout.php. Só que esse script está um nível fora. Então eu vou colocar 2 pontos barra. Vamos colocar aqui, ó, sair. Eu vou botar outra corzinha aqui. Vou botar vermelho, gente, para ficar bem. É o danger. Salva, roda. Pronto, vermelhinho. Quando eu clicar aqui, ele vai linkar para o nosso arquivo de logout. O sair de nível é só aqui. E o logout não vai sair de nível, tá? Ele continua, vai rodar o index. Então, aqui vocês têm que ter bastante atenção para poder enviar para o lugar certo, viu? Testando novamente, ó, restrito. A sessão foi destruída. Então, ele disse que você foi expulso. Não foi válido, né? Qualquer informação inválida, login inválido. Informação correta, sessão criada. Enquanto a sessão não for destruída, ele vai ter acesso a essa área restrita. Pronto, cadastro. Agora eu vou fazer outro teste, ó, cadastro. Vou copiar essa URL aqui, né? Vou voltar para o início, vou destruir a sessão. Então, se eu entrar agora no cadastro, ó, eu consigo. Então, eu tenho que validar, eu tenho que fazer um include do validar em todos os arquivos da área restrita. Eu vou fazer aqui uma cópia. Cadê o nosso index aqui, ó? Onde precisar ser área restrita, eu vou incluir essa linha de código que é para validar. Então, eu vou abrir aqui, vamos abrir a parte restrita. Eu teria que colocar em todos esses scripts aqui para eles, toda essa parte só vai rodar se for validado. Então eu tenho aqui o cadastro. Então eu vou incluir aqui para validar. Já salvei, vou fechar. Vamos verificar aqui. Tem que ter essa segurança aqui. Restrito cadastro.php. Então, você foi expulso. O validar está fazendo o papel dele, que é tirar o usuário daí. Então, vocês vão incluir o validar em toda a área e simples assim. Agora, vamos pegar esses dados do banco de dados, né? Comparar com o usuário do banco de dados. Eu vou acessar aqui o PHP MyAdmin. O nosso banco chama-se empresa, tá? Eu já tenho uma tabela de usuários. Se você não tem, você cria. Usuário, só criar a tabela. Eu coloquei aqui, ó, ID, nome, login, senha, certo? O ID usuário, ele vai ser auto-incrementável. Você não se preocupa com essa parte. Eu vou fazer o nome, o login e a senha. Um detalhe muito importante. A gente jamais deve guardar a senha do jeito que o usuário digita. Se ele colocar lá 1, 2, 3, 4, nem eu quero saber se é 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai usar uma coisa importante chamada hash. Tá? Então aqui eu criei uma hash MD5. A gente teria que criar uma telinha de cadastro para vocês notarem. Então vou mostrar aqui para vocês um teste. Ó. Eu vou criar isso via script SQL. Tá? A gente vai inserir, ó, insert into usuários, né? O ID eu vou deixar ele fazer automático. Vou tirar isso daqui. Nome, login, senha. Pronto. Nome, login, senha. Aqui nós vamos colocar os valores. Vírgula, próximo campo, login. Login vai ser Robson minúsculo. Vou colocar meu nome maior aqui, Robson Borges, para diferenciar, que é só o meu cadastro. O login vai ser Robson e a senha, ó, eu vou colocar aqui Robson também. Só que essa senha eu quero que ela seja criptografada. Então eu vou usar uma função, por exemplo, chamada MD5. Vou abrir parênteses. E aí ele vai
criptografar esse Robson. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Eu vou rodar o comando, executar. Agora a gente vai consultar aqui a tabela, tá? Então, vocês podem ver que foi criado outro usuário, Robson, só que a minha senha, ó, virou um hash aqui, ó. Eu nem... Se era 1, 2, 3, 4, quem acessar o teu banco direto não vai saber. E aí, como é que eu vou saber, professor? Na hora da gente comparar as senhas, eu recebo a senha no formulário e uso o mesmo script de hash. Eu vou transformar esse MD5, eu vou ter aqui esses 32 caracteres. Se forem iguaizinhos a esse, então a senha é válida, certo? Então, isso é uma medida de segurança para você não salvar senhas no banco direto. Isso é ruim. Se alguém tiver acesso ao banco, ele vai saber a senha de todo mundo. Então, muitos sites hoje, nem os próprios sites sabem as senhas dos usuários. Isso é certo. Quando você quer recuperar uma senha, ele cria uma nova e pronto. Você não recupera a antiga, porque MD5 ele não é descriptografável. Então, pessoal, nosso script de autenticação está funcionando. Nós criamos aí o validar PHP e fizemos o uso de sessões para autenticar a sessão do usuário. Agora a gente vai fazer isso checando os dados do banco de dados. Como esse vídeo está um pouco extenso, eu vou finalizar esse vídeo e a gente continua no próximo. Deixe seus comentários, se você gostou, deixe seu like, tá bom? E compartilhe o vídeo. Até a próxima!